em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
Ok. Boa noite. Nós já estamos aqui. Nós estamos felizes pela participação de todos. Nós damos as mais cordiais boas-vindas aos nossos queridos pais do Colégio Adventista de Caruaru, a todos que estão conseguindo entrar para participar conosco desse momento todo especial, esse nosso encontro virtual. Quantas vezes, né, nos encontramos ali na quadra do colégio, seja num teatro, num auditório alugado, para tratarmos de assuntos tão importantes quanto este que nós vamos tratar agora. Mas hoje Deus nos possibilitou que esse encontro fosse dessa forma, né? Dessa maneira virtual, que tem sido comum nesse momento que estamos vivendo. Queremos já agradecer a presença de todos, queremos convidar vocês a permanecerem conosco, afinal, temos hoje muita coisa boa para tratar aqui. Estamos hoje aqui com dois convidados muito especiais que estão conosco, já estiveram, um já esteve antes, né? A Eveline é a primeira vez que está conosco aqui no colégio, a quem nós queremos já agradecer imensamente. A Escola de Paz é um programa que acontece periodicamente na escola. Ela sempre convida pais para aprenderem sobre a educação de filhos. E isso é muito gratificante, ver pais que se reúnem numa sala de aula, quer seja presencial ou virtual, para aprender a educar melhor os seus filhos. Isso é muito importante. Então, nós queremos dar o nosso boa noite especial à nossa querida Eveline Araújo, que está conosco, nutricionista, especialista em fitoterapia e nutrição clínica e mestranda em cirurgia. Muito obrigado, Eveline, por sua presença aqui conosco. Muito obrigado por você ter estado disponível a estar conosco com os nossos pais. Obrigada, Anderson. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui também com o pastor doutor Edson Pinto. Eu acredito que muitos dos nossos pais já conhecem o pastor Edson Pinto. Ele é um nome conhecido no nosso colégio, já esteve conosco em diversos momentos, em diversos encontros de escolas de pais presenciais, e agora nos dá a grata satisfação de estar conosco nesse encontro virtual. Pastor Edson é terapeuta familiar, psicanalista, e está aqui conosco hoje, atende em Caruaru, chegou recentemente do Uruguai, onde estava morando, e agora está de novo em Caruaru, e a gente já aproveita para estar junto com ele, para trazer ele de volta aqui, para estar conosco na escola. Boa noite, pastor Edson. Boa noite, Anderson. É um prazer muito grande ter esse contato com você, com os pais. Eu conheço alguns pais, já estive envolvido em algumas rotinas com os filhinhos de vocês e sei que vocês estão numa luta agora tremenda, se tornaram professores. Então, aqui hoje para conversar um pouquinho sobre esse assunto. É um prazer muito grande e agradeço pelo convite, Anderson. Muito bem, pastor. Nós que agradecemos a presença do senhor e da Eveline aqui conosco. Olha, eu vou explicar para vocês agora, pais, como é que vai acontecer esse nosso encontro. Nós queremos, de fato, ter uma conversa aqui. Nós temos um tema, uma sequência que iremos seguir, mas vocês podem enviar a pergunta de vocês. Se alguma pergunta dentro do tema que vocês têm a fazer, que gostariam que os especialistas respondessem, pode fazer a sua pergunta aí no chat, que nós vamos reservar um tempinho no final para responder as principais perguntas. Se não pudermos responder todas, responderemos prioritariamente as principais ou aquelas que têm mais a ver com o tema e, de repente, em outro momento, responderemos mais. Tá certo? Então, vamos começar. Eu gostaria de convidá-los para, nesse momento, nós curvarmos as nossas frontes e falarmos com Deus, nos dirigirmos a Deus através de uma oração. Convido a todos vocês. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento especial de estarmos juntos. Aqui estão reunidos pais de famílias, pais que querem dar o melhor para os seus filhos, pais que estão interessados em aprender para fazer o melhor para os seus filhos. Nos reunimos nesse momento numa sala de aula virtual para aprender de ti. Os especialistas, que eles sejam somente instrumentos teus, usados por ti para nos trazer o aprendizado. Toma-nos em tuas mãos nesse momento. Fica conosco, fica com nossa escola. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, como o pastor Edson falou, é um momento desafiador esse que estamos vivendo. Desafiador para os pais, porque estão assumindo um papel que nunca antes, de repente, foi imposto, né, dessa forma a assumir. Desafiador para os professores, porque também assumem um papel novo nesse momento tão delicado. Desafiador para a escola, que vive um momento diferente de tudo aquilo que já viveu antes, né, enfrentando inúmeras dificuldades, de inúmeros aspectos, de diferentes maneiras. Desafiador para todos nós. Certo dia me perguntaram como é ser um gestor num momento como esse. E eu disse, olha, eu aprendi durante esse período a ser um gestor de uma escola presencial. Ser gestor de uma escola virtual, eu estou aprendendo agora, né? É um aprendizado para todos nós. E eu tenho certeza que todos nós temos muito a aprender. E, sem dúvida, esse é um momento que nos traz também muitas dúvidas, muitas aflições, muitas às vezes, dissabores em casa, né? Tem se falado muito na hiperconvivência, e nós queremos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou aqui dirigir a minha primeira pergunta aqui para o pastor Edson. Nós queremos falar um pouquinho, pastor Edson, sobre a importância psicológica da rotina para as aulas remotas na vida de crianças e adolescentes. O que nós temos visto é que nós vínhamos de uma rotina normal, acordar de manhã, pega o transporte, o pai vai levar na escola, veste o uniforme, toma café, vai para a escola, chega na escola, depois tem a hora do lanche, tem a horinha de tudo, né? É toda uma rotina. E depois que isso acabou abruptamente, então existe aqueles que querem acordar um pouco mais tarde, que a rotina simplesmente foi de água abaixo. Como estabelecer essa rotina? A rotina é benéfica, pastor Edson? A rotina, ela traz prejuízos? Ou é melhor que se tenha rotina num momento como esse para o desenvolvimento psicológico de crianças e principalmente de adolescentes? Há que se falar muito em rotina para criança, a gente ouve muito falar em rotina para criança, mas às vezes os adolescentes já não querem mais seguir rotina, eles querem se distanciar de rotinas. O que é que o senhor nos diz nesse aspecto, pastor Edson? Pastor Edson, seu áudio está fechado. Pronto, agora ficou bom? Estão me escutando bem? Ótimo. Tudo certo. A rotina, ela é fundamental para a educação. Então, assim, não só na escola, como em casa. Ou seja, é ideal que a criança tenha um horário de acordar, um horário de dormir, um horário de se alimentar, Então, ou seja, essa rotina faz com que a criança apresente uma resposta melhor e organizada da vida e do pensamento. Ela vai precisar de uma rotina. Então, as crianças que crescem em lares que não há uma rotina, uma sequência, elas têm algumas dificuldades, elas podem apresentar algumas dificuldades depois de organizar-se para a vida. Então, a rotina é fundamental. Veja bem, o nosso cérebro, interessante que ele gosta de rotinas. Embora a gente, no geral, nós não gostemos de rotina, o cérebro ele tem algumas rotinas e isso facilita, até mesmo quando você vai, digamos assim, preparar uma memória, arquivar uma memória no cérebro, esse processo, evocar, ou seja, buscar essa memória. Se você tem um processo de rotinas sequenciadas no processo, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu aprendi, eu gosto de deixar chave no lugar só. Eu gosto de deixar celular no lugar só. Então, isso é uma rotina. Por quê? Porque fica muito mais fácil, na hora que eu quiser procurar meu celular, eu sei onde está. Na hora que vou procurar minha chave, eu sei onde está. Veja que a rotina facilita para nós. O problema com a rotina, Anderson, é que algumas vezes as pessoas são muito chatas com rotina. Elas querem impor determinadas rotinas e gritando e brigando, aí fica difícil, mas uma rotina em que você gera uma consciência, ela facilita demais o processo de aprendizagem. Eu agora vou me referir à escola. No cérebro da gente, está associado que a nossa casa, é um lugar de dormir, de comer, de brincar, de assistir televisão, de se encontrar com os amigos. É isso aí. No cérebro, quando a casa
é esse símbolo de acolhimento, de liberdade, você pode andar como você quer. A escola, para o cérebro, a escola já tem já é visto uma outra perspectiva. É lugar de encontrar com os colegas, é lugar de estudar, brincar pouco, muito pouco. Agora, é interessante que lá eu encontro professores, eu encontro amigos, a sala de aula tem horário de começar, tem horário de terminar. Então, existe uma rotina na escola. O problema todo é que nós agora pegamos, por conta da pandemia, nós tomamos esses meninos e essas rotinas que aconteciam no lugar e as trazemos para dentro de casa. Então, veja que na cabeça da criança gera uma confusão, porque a casa... Eu vou dar um exemplinho para vocês, para ficar mais fácil. Eu tenho algumas vezes, quando eu encontro com pessoas que têm dificuldade de dormir, eu disse, olha, tire televisão dentro do quarto, tire livro dentro do quarto, tire computador, para que o seu cérebro associe que o quarto é um lugar de você dormir, de você se trocar, de você fazer essas rotinas próprias de quarto. Porque se eu começo a levar essas coisas para dentro do quarto, isso causa uma confusão no meu cérebro, eu não vou descansar bem. Eu vejo um livro, eu vejo um computador, eu vejo isso, vejo aquilo. Então, voltando. Então, é necessário que os pais estabeleçam uma rotina, ainda que seja pequena, ou seja, exemplo de rotina. Ter um lugar onde seu filho possa estudar. Não é estudar hoje na cozinha, amanhã na sala, no outro dia no quarto, no outro dia no banheiro. Isso não é rotina. O cérebro não vai se adaptar. Tem que ter uma coisa assim, e quando ele olha para aquilo, ele associa com estudar. A neurociência trabalha um assunto muito interessante, chama neurônios em espelho. Ou seja, o cérebro tem a capacidade de se espelhar em comportamentos, como também em coisas físicas. Você abre uma torneira, dá vontade de fazer xixi. Se uma pessoa abre a boca, boceja, você boceja também. Se uma pessoa passa a mão na cabeça, você tem a tendência a passar também. Esses neurônios espelhados, ele tem uma associação com o ambiente muito grande. Então, combina com o seu filho um lugarzinho. Olha, filho, aqui é o lugar de estudar. Senta com ele. Não é você fazer para ele, ele mesmo participar desse processo, de você estabelecer um local para estudar, um horário para estudar. Na hora que for começar o período das aulas, você já imaginou? Veja, eu estou falando de rotina. Você pegar o seu filho e... Olha, filho, agora a gente vai trocar de roupa. Não é de cuequinha, não é de pijama. Mas você cria uma rotina para que o cérebro se abra para esse processo. Eu estou na minha casa agora virou uma escola. Trocar de roupa, troca a roupa da criança. Não precisa vestir um uniforme se você não quiser. Se a criança quiser, tudo bem que ela vista, porque para o cérebro precisa dessa rotina. E você, mãe, você, pai, quando for também ensinar a criança, tente ser um pouquinho parecida com o professor. Mas, pastor, você está pedindo demais. Não é que eu estou pedindo demais, é que você está trabalhando uma rotina dentro de um contexto totalmente diferente, em que nós precisamos nos adaptar. Porque o que é que nós queremos? É facilitar o processo de aprendizagem, tá? O ensino-aprendizagem. E não é fácil. Eu sei, Anderson, e sei meus pais queridos que me escutam, me veem nesse momento, não é fácil para vocês. Eu tenho encontrado professores que estão desesperados lidando com a tecnologia. Eu tenho encontrado pais que não sabem mais o que fazer, estão perderam já a cabeça da cabeça, como diz a história, porque não é fácil você lidar com o seu filho e você insistir nessas rotinas. Então, o que eu estou dizendo para você são coisinhas assim pequenas que você pode introduzir e para poder facilitar o que a gente quer. O que é que a gente quer? Que a criança aprenda, que a criança se desenvolva. Tá? Então, eu vejo, por isso que eu digo antes, que é muito importante para a aprendizagem essa rotina. Tem um pontinho que eu queria tocar. E outra coisa, veja, se você olha assim, no nosso cérebro tem um lugarzinho especial onde nós aprendemos. Toda aprendizagem se dá nesse lugarzinho especial, se chama hipocampo. Na ponta do hipocampo, na cabecinha do hipocampo, tem uma amígdalazinha chamada amígdala cerebral. É aqui onde está o medo. Então, veja, para o processo de aprendizagem ocorrer, quanto mais esse lugar do medo tiver, digamos assim, excitado, e essa região do aprendizado tiver estimulada, melhor a aprendizagem. Então, se você não tem paciência de ensinar, se você grita, se você, quando o menino erra qualquer coisa, você se desespera, então, busca ajuda, busca uma orientação com a escola. Olha, eu estou tendo dificuldade, eu perco a paciência, porque eu acho que meu filho não quer, ele faz para pirraçar, ele me enfrenta. Às vezes pode acontecer isso,
Mas como nós lidamos, assim como você lida com o professor, preparando o professor para isso, e você não é professor, você, quer dizer, imagino, você não foi preparado para isso. Você está dando uma força nesse momento, ajudando a escola. Então, é justo que a escola também ajude você, dê uma ajuda para você, para que você possa passar por essa fase o mais assim confortável possível. Não vai ser como na escola, mas o mais confortável possível. Eu acho que esse é o objetivo da escola, o objetivo do professor Anderson, quando provoca esse tipo de reunião. Resumindo, sem rotina, a aprendizagem fica muito, mas muito difícil. Ok, pastor, doutor Edson, obrigado. Então, é muito importante aí, a gente acabou de ver, o estabelecimento dessa rotina, né? A escola, ela tem maestria nessa parte de rotina, porque a gente vive de rotina na escola, né? E aí isso deve ser, de alguma maneira, levado para a família também. Eveline, eu sempre chamo Eveline sem muitas cerimônias, porque a gente é amigo já desde a infância, né? E por isso até a gente fica meio assim de utilizar a expressão doutora. Mas doutora Eveline, daqui a pouco mestre, né? Mestre Eveline. A rotina alimentar, eu quero pegar o gancho aí, né? Ela também é algo importante nesse processo, para que haja de fato a aprendizagem, para que haja de fato a apreensão do conhecimento. Qual seria a alimentação ideal para se ter o rendimento escolar? Oi, Anderson. Então, a alimentação ela tem total relação com o desenvolvimento da criança, tanto a nível fisicamente, né, realmente desenvolver toda a questão funcional, como também a questão do desenvolvimento intelectual, inclusive no aprendizado, na memorização, né? Então, a gente precisa trabalhar, como o pastor Edson falou, né, a questão do planejamento, a rotina é muito importante também na alimentação. Eles precisam realmente ter essa rotina, ter horário para fazer as refeições. Os pais precisam ter esse planejamento, porque o planejamento é o fator crucial, né, nos lanches dos filhos, né, das refeições, né, para ter equilíbrio em cada nutriente, né, porque realmente com a pressa, né, inclusive eu creio que agora a questão da rotina em casa, né, dessa nova adaptação, os pais estão com menos tempo e acaba às vezes fazendo coisas mais fáceis, né? Eu entendo perfeitamente, mas existem também coisas fáceis, saudáveis. E aí tem que realmente existir esse planejamento antecipadamente para que os pais consigam fazer essas refeições e consigam também atrair os filhos com refeições saudáveis. Então, realmente é primordial o planejamento. E aí eu vou começar com os alimentos que podem prejudicar o desenvolvimento. Vai ser muito importante os pais saberem de alguns alimentos que realmente podem atrapalhar, inclusive a concentração da criança aí na questão das aulas, né, na questão, inclusive, do rendimento escolar. Então, primeiro, o excesso de açúcar, de sal, né, alimentos industrializados, ultraprocessados, vai atrapalhar muito o desenvolvimento dessa criança, né, essa concentração. Inclusive, eu sempre falo que essa alimentação, ela prejudica nesse rendimento, né, e realmente acaba prejudicando o dia da criança, a disposição dela também durante o dia. Então, é fundamental que ele inicie aí o dia com alimentação saudável, né, rica em frutas, em verduras, alimentos integrais, oleaginosas, né, que é aí rica em castanhas, né, amêndoas, amendoim, como também as leguminosas. Então, realmente é necessário evitar esses alimentos industrializados e aumentar alimentos saudáveis. E aí eu vou realmente enfatizar a questão da desnutrição, que a gente imagina que a desnutrição é só realmente aquelas crianças bem caquéticazinhas, né, muito magras, que estão ali abaixo do peso. Mas não, as crianças que têm excesso de peso e obesidade, muitas estão desnutridas, ou seja, elas têm carência de nutrientes no seu organismo, então podem estar anêmicas, né, podem realmente ter deficiências aí de vitaminas e minerais, né, e que pode realmente dificultar a concentração dessa criança, o aprendizado, porque ela pode estar realmente com carência de nutrientes. Então, mesmo que a criança esteja aí comendo bem, né, com excesso de peso, às vezes, elas podem estar aí ter a base da alimentação dela, alimentos ricos, como eu falei, em gordura, em fritura, em açúcar, e pobres em frutas e verduras. Isso vai dificultar, com certeza, o desenvolvimento dessa criança. Não só, como eu falei, fisicamente, como também no desenvolvimento intelectual. Então, é primordial verificar se essa criança apresenta irritabilidade, se apresenta realmente essa desconcentração, né, essa questão mesmo de
indisposição, inclusive, porque criança ela é para ser realmente mais disposta, né, mais alegre. Então, se a criança está um pouquinho mais paradinha, um pouquinho mais indisposta, então pode ser sim uma carência nutricional e é preciso investigar, é preciso fazer exame, é preciso suplementar, se necessário, para que essa criança possa realmente ter um rendimento melhor a nível de educação, inclusive em casa também, ter um relacionamento melhor também com a família. Ok, Eveline, muito obrigado. Eu acho que é muito importante a gente ter essas orientações. Como eu disse, na escola a gente tem uma cantina que procura minimamente ser saudável, né? E aí a gente em casa, às vezes, tem todas as facilidades que a casa nos traz, que é difícil até para nós adultos, né? Manter uma rotina alimentar, manter-se saudável nesse momento. Imagino para as crianças, né? Eu acho que a palavra que a gente está encontrando aqui é planejamento, né? Em todos os aspectos, sem dúvida, é essa. Pastor Edson, e agora eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui sobre os pais, né? Como ter esse equilíbrio. Eu estou vendo aqui no nosso chat já que existe alguns pais já falando assim, é difícil, eu trabalho o dia inteiro, não tenho muito tempo, é difícil da gente dar a atenção que o filho precisa, porque os pais, a escola parou, mas nem todos os pais pararam, né? Apesar de vários setores da economia estarem parados, agora, esses dias, essa semana, de ontem para cá, a economia, pelo menos em nossa cidade, em Caruaru, tem voltado aos poucos. Então, eu imagino que os pais estão enfrentando um momento mais difícil ainda agora. Por quê? Porque alguns pais estão voltando a trabalhar e as crianças continuam em casa, né? Então, é muito difícil. Então, como se organizar mentalmente, como deixar a mente saudável, né, nesse momento em que é tão difícil enfrentar essa situação, o medo da doença, o medo do desconhecido, as condições financeiras difíceis também, que eu acredito que muitos pais têm passado dificuldades financeiras. Nós temos em Caruaru um público muito grande de feirantes, de pessoas que dependem do comércio, tudo isso. O que fazer? Nos dê umas dicas aí, pastor Edson. Tá. O primeiro ponto, Anderson, eu acho que está ligado, não é? Estamos escutando bem. O primeiro ponto é o seguinte, é perceber que houve um estremecimento. Vilaine, foi um prazer te escutar, viu? Eu gostei muito dos seus conselhos e eu acho que a gente pode fazer uma dobradinha aí atendendo a escola adventista, tá bom? Você ensina a comer e eu cuido da saúde mental. Mas, na verdade, comer bem, Vilaine, é saúde mental, não é verdade? Mas tá bom. Então, esse estremecimento na base da família, em alguns lugares, o número de brigas, de dificuldades no relacionamento, isso cresceu muito entre os casais. Eu estou vindo do Uruguai, onde não tivemos lá tantos problemas, mas eu percebi o Uruguai reclamando muito a questão do número de desavenças familiares, quer esposo-esposa, quer entre os irmãos. Então, a gente sabe que isso foi um momento assim muito dramático que mexeu com as bases da estrutura da família. E eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Eu estive no Uruguai pela primeira vez, eu tinha 20 anos de idade. Já faz muitos anos, né? E eu fui militar, e eu era da Marinha, eu trabalhei em submarino. Então, nós fizemos uma viagem do Rio de Janeiro até Montevidéu, por baixo d'água, em treinamento militar com os Estados Unidos e outras marinhas da América do Sul. E veja bem, o comandante, antes da viagem, de iniciarmos a viagem, estava todo mundo naquela alegria, é a primeira vez que eu saía do Brasil, e, como os meus colegas, todo mundo empolgado, e o comandante nos orientou, e dizendo que, quando mais ou menos lá para o quarto dia de viagem, nós íamos perceber uma baixa no humor de toda a tripulação, toda a guarnição, como a gente chama, né? E interessante como foi uma verdade isso. Gente, aquela alegria toda, aquela empolgação para conhecer um outro país, uma viagem de 8 dias por baixo d'água, um exercício. Quando chegamos no terceiro para o quarto dia, aí você cansava. As pessoas são as mesmas, as conversas as mesmas, o ambiente o mesmo, não alterava nada. Mulher tem negócio de mudar para cá, um dia depois vai mudando, alterando a rotina do ambiente. No submarino, não, tudo no seu lugar, nada muda de lugar. Então, a gente começou a viver assim aquela tensão,
E aí aquela irritação, quarto dia, quinto dia, todo mundo calado, como o comandante nos orientou, exatamente aconteceu. Então, veja bem, que conclusão nós chegamos? É que toda vez que você confina pessoas no ambiente e que essas pessoas que não há trocas, você não vê ninguém, você tal, você vai baixar o humor dessas pessoas. Aí ficou mais fácil entender para as mulheres, às vezes quando elas estão em casa sozinhas, a minha esposa lá na cozinha, a televisão ligada na sala. Eu disse, mas criatura, gastei à toa, você não está assistindo. Aí depois você vai perceber que aquilo tem uma função, é como se tivesse alguém em casa. Deu para entender? Então, veja, nesse aspecto, a mulher sofre muito mais, porque o homem sai e tal. Eu já sei que algumas mulheres, a maioria das mulheres trabalha e tal, mas ela fica ali fazendo as mesmas coisas, aquela rotina. Olha eu falando mal da rotina agora, né? Falando a mesma coisa, e lava o prato, e daqui a pouco suja, lava de novo, e varre a casa, suja a casa, varre a casa. Então, essa rotina faz com que a pessoa fique um pouco irritada, principalmente quando não há compreensão e colaboração. Então, veja, o que é que nós fizemos? Nós hoje tomamos a família, e ela se fechou aqui dentro. Então, as trocas pouquíssimas, e interessante que focamos os nossos olhos só na agora. Pode observar. A gente só vê agora. Ele não pode fazer isso, tem que não sei o quê, não pode pegar na mão, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê. Só agora. As rotinas que nós temos são presentes. E quando nós olhamos para o futuro, mesmo como família, você pode olhar para o que a gente olha. Olha, porque está morrendo não sei quem, eu meio de morrer, não sei o quê, é a morte, sabe? Morrendo não sei quando no Brasil, não sei o que. Então, veja, nós paramos, a cabeça parece que deu um breakzinho, parou de raciocinar, é só agora, prestando atenção, e medo de morrer. Olha, fulano tal tem coronavírus, meu Deus, vai morrer. Então, veja, é necessário, meu querido pai, minha querida mãe, olha, nós precisamos, de alguma forma, buscarmos forças e nos juntarmos em encontros como esse para a gente sair disso, fazer essa ultrapassagem. Porque se você deixar o seu filho somente assustado com coronavírus, com vírus, com bactérias, com morte, com intubação, com não sei o quê, nós vamos acabar com uma geração. Nós vamos formar uma geração assustada, medrosa, engessada, sem criatividade, sem visão de futuro. Então, é muito importante para os pais usarem uma linguagem e, olha, por favor, não fique falando de vírus para o seu filho pequeno, porque isso não vai resolver, isso não ajuda em nada. Ele não sabe que trouxe esse negócio de vírus. E ele não quer nem saber. Só basta dizer que deve ter cuidado, olha, está acontecendo alguma coisa, mas se você fica, olha, porque tem bactéria, porque tem vírus, tem bactéria, tem vírus, você vai acabar com a saúde mental do seu filho. Evite essa conversa. Conversa de gente grande é de gente grande. Um exemplo que dou para vocês. Graças a Deus, lá no Uruguai se uniu os governantes, a mídia, todo mundo se uniu com aquele, não, nós vamos acalmar a população, nós vamos informar e acalmar. Aqui no Brasil, não, aqui virou uma loucura, uma crueldade com a população. Olha, não tem... Nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, em grande parte, é porque a estratégia que foi montada foi para acabar mesmo, para assustar todo mundo. Está todo mundo, você não pode hoje ter se você resfria um pouco, você acha que está acabado, coronavírus, vou morrer. Assustaram demais. Então, os nossos meninos foram impactados também com esse susto, porque os pais ficaram assustados e com medo e passando para os nossos filhos. Eu lembro aqui em Belém de Maria, quando eu estava aqui ainda, aqui na região, que quando estourou a barragem, alguns de vocês lembram disso. Aí, Belém de Maria, daqui a pouco, olha, criou uma geração ali com medo de enchente, que vocês não imaginam. Pessoas que não dormiam, quando o dia assim escurecia para chover, batia aquele desespero, aquele crise de pânico. Por quê? Porque uma geração que vivenciou uma certa experiência ruim. Então, querido pai, senta com seu filho. Primeiro, não deixa a televisão ficar circulando essas coisas. Eu cortei. Eu que sou adulto, sou velho, sou adulto. Eu não quero saber de muita informação, não. Eu quero me proteger. Mas as informações são desencontradas. Um chega diz uma coisa, chega diz outra. É uma loucura. A ciência não se achou ainda. E nós estamos nesse meio. Então, a melhor coisa que você faz é evitar esses excessos. Cuidado com o que chega pelo WhatsApp. Um dia chegou no WhatsApp uma pessoa contaminada, que entrava no ônibus, contaminava todo mundo. É conversa. Porque se você olhou para a pessoa, está contaminado. Então, estamos isso. Então, é no WhatsApp, é na televisão, é nisso, é na política se aproveitando da situação. Então, virou uma bagunça.
O Brasil virou uma bagunça nesse aspecto do coronavírus. Então, o que é que a gente faz? Você. Ah, não vai ser o político, não vai ser a Rede Globo, não vai ser ninguém que vai orientar a sua família. É você. Primeiro, cortar algumas coisas para que não cheguem para assustar seus filhos, sua família. E você também, inclusive você. Segundo, comece a trabalhar. Filho, isso vai passar. Isso vai passar. E papai e mamãe estão se organizando para fazer. Olha, pensar no futuro. Filho, daqui a pouco, isso vai passar e a escola vai voltar a funcionar. Você vai sentir, vai matar a saudade dos seus amigos, vai reencontrar seus professores. Isso que você tem que fazer. Começar a passar uma visão também de futuro para o seu filho. Porque se você não fizer isso, ele vai encalhar. Depois ele pode ficar com medo de sair de casa, medo de encontrar pessoas. Então, nós não sabemos, até hoje, a psicologia e a psiquiatria não têm noção ainda como será essa geração. Está todo mundo tateando, observando os comportamentos, estão assustados porque mudaram completamente as rotinas das relações humanas e elas vão continuar mudando. Então, o que é que eu faço? Me preparar. Ah, mas, pastor, eu tenho um quadro de ansiedade. Se você tinha ansiedade, agora agravou, não é isso mesmo? Busca ajuda, ajuda profissional. Tá? Busca ajuda. Se não tiver, mas não tem médico para atender, só tem coronavírus. Busca a escola, pede uma ajudazinha para a escola. Eu estou à disposição, tem outros profissionais também que estão à sua disposição para dar uma orientação. Está entendendo? Mas não deixe de planejar o futuro. Não assuste a seu filho agora, tá? E não deixe de planejar o futuro. Você olha, filho, quando voltar às aulas, para ele achar que, senão ele vai achar que vai ficar todo tempo assim. Quando voltar para a escola, e daqui um dia você vai poder jogar bola com seus amiguinhos, essa visão de futuro. Passa o futuro para os seus filhos. O futuro não é morrer, como estão dizendo por aí, não. A gente pode até morrer, eu posso morrer amanhã, mas eu não posso ficar falando, vou morrer, porque você não vai levar nada para lugar, ninguém para lugar nenhum. Tá bom? Então, a importância da saúde mental é isso, é trabalhar o presente da maneira equilibrada, com as melhores informações que você tiver, e trabalhar o futuro com esperança. Passe para o seu filho, vai dar certo, não para que não. Mas, papai, esse negócio de coronavírus, não, filho, isso vai passar, e nós vamos tocar nossa vida para frente, o coronavírus vai ficar para trás, e é isso aí que eu tenho que fazer. Isso é saúde mental, tá bom? Muito bem, pastor. Eu queria aproveitar essa sua fala para fazer alguma pergunta. Desculpem aqui, tem uma criança chorando. Eu queria aproveitar. Estamos em casa, né? Isso vai acontecer na sua casa, na minha casa. Olha o barulho. Ao vivo assim, né, Anderson? Ao vivo assim. Pois é. Ela queria participar da reunião. Para participar, traga para cá um pouquinho. Pois é. Deixa eu aproveitar a sua fala, pastor, para fazer uma pergunta aqui. Na verdade, uma colocação. Eu vejo muitos pais que têm assim, se cobrado muito. Por exemplo, não consegui assistir todas as aulas, não consegui responder todas as questões, não dei conta da tarefa, não dei conta disso, não dei conta daquilo, e o pai está desesperado. Eu já disse numa reunião de pais que tivemos de uma turma, o seguinte: gente, se acalma, fica tranquilo, ninguém vai estar na porta da escola no dia do retorno com a caderneta para anotar quem fez todas as tarefas, quem deixou de fazer, sabe, para lhe cobrar sobre isso. Mas existe uma cobrança dos próprios pais sobre isso. O MEC não nos autorizou a fazer, por exemplo, avaliações valendo nota, para que nós pudéssemos trabalhar de uma maneira mais tranquila, né? Então, a gente tem feito simulados, tem feito de outras maneiras para poder avaliar o aluno, ver como o aluno está. No retorno, nós teremos uma avaliação diagnóstica para ver como que o aluno desenvolveu nesse período. E eu acredito que os pais devem estar, de certa forma, mais tranquilos e dar conta daquilo que podem dar. Vai ter famílias que vão dar conta de uma gama maior de tarefas, de um acompanhamento mais detalhado, mais perto, e terão outras famílias que não darão conta de tudo, e eu acredito que a gente precisa estar mais tranquilo quanto a isso, para não se cobrar tanto, porque só vai piorar a situação. Ok? Ok. Pastor Eveline, veja só, eu acho que quando a gente fala que vamos conversar com o nutricionista, a grande pergunta nesse momento, e você deve ter respondido muita pergunta assim, é sobre quais os alimentos para aumentar a imunidade, né? O que é que a gente pode fazer agora para aumentar a imunidade? O que é que eu posso fazer para, de repente, me sentir mais seguro?
para ser livre das doenças, para poder estar com a imunidade melhor, para combater os males que me sobrevier. E a gente sabe que a alimentação, sem dúvida, é um remédio preventivo e, em alguns casos, quem sabe até curativo, né? É verdade, nunca foi tão falado nessa questão da imunidade, tanto nas redes sociais, né, de nutricionistas, né, como também nos jornais, porque realmente é muito importante nesse momento a gente estar aí colocando para o nosso corpo nutrientes essenciais para fortalecer esse sistema imunológico. Então, assim, muita gente já sabe, né, e escuta muito falar sobre a vitamina C, que é primordial, né, nesse fortalecimento do sistema imunológico. Então, a gente sabe aí que frutas, né, ricas em vitamina C, né, como também vegetais verdes escuros, vão ser excelentes fontes, né, como principalmente, né, algumas frutas aí, abacaxi, né, a goiaba, a laranja, o limão, a acerola, né, que muita gente já conhece. É interessante a gente estar sempre utilizando, tá, né, em algumas refeições, essas frutas, para que a gente consiga obter a quantidade ideal de vitamina C. Mas também o selênio é fundamental para o nosso sistema imune. Então, as oleaginosas, de uma forma geral, têm uma concentração interessante de selênio e é importantíssimo que essas crianças elas possam estar utilizando. Então, é muito esquecido, né? As castanhas, amendoins, amêndoas, né? É muito esquecido na alimentação da criança. E ela precisa ser realmente fazer parte nesses lanches, né? Inclusive no café da manhã, junto com frutas. Então, é primordial esse mix de nutrientes. E outra coisa importante é a variedade do cardápio da criança. Então, não adianta a gente colocar aí frutas, né, ricas em vitamina C, mas aí colocar sempre a mesma coisa para a criança comer. Então, sempre a mesma refeição, sempre uma cor só, né, ali às vezes um prato sempre muito monótono, né, de cores, e isso faz com que a criança só obtenha os mesmos nutrientes, né, a mesma quantidade de vitamina e mineral. Então, a gente precisa fazer uma variedade, então sempre mudar aí a questão das frutas, né, sempre colorir o prato da criança, como também de vegetais, né? Então, pode ser salada crua, como cozida, né? Inclusive, a importância também, né, da proteína para essas crianças. Tem muitos pais que acabam não tendo esse equilíbrio, mas é importante ter o feijão aí, né, na alimentação da criança, né? De preferência todos os dias, mas se não puder, pelo menos 5 vezes na semana. Então, tenta adicionar aí, né, também as castanhas, como eu já falei, que vai ser primordial. Então, sempre o equilíbrio, a variedade e a harmonia nesse prato, né, para poder ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Como também a gente sempre fala que não existe um alimento milagroso, né? A alimentação por si só, ela não vai ter esse poder, como o próprio pastor Edson, a questão mesmo da saúde emocional. Se a criança está muito estressada, o próprio adulto mesmo, acho que já passou por alguma situação de estresse que adoeceu em seguida, né? Ficou muito estressado e acabou, às vezes, né, ficando realmente resfriado, né? E tendo aí uma imunidade um pouquinho afetada. Então, não adianta, né, você realmente, às vezes, cuidar da alimentação se você não cuida do seu sono, né, não cuida ali realmente de outros fatores. Então, a criança também precisa tomar um pouquinho de sol, não pode, às vezes, sair nesse momento, mas abre as janelas, né, respira o ar fresco, né, tenta realmente obter aí o sol da manhã, de preferência de 10 da manhã às 3 da tarde, que realmente é o horário que vai ser ideal para ela ter a absorção aí da vitamina D, como também, como eu falei, né, esses outros fatores do sono adequado, que eu sei que mudou um pouquinho nessa rotina, né, a questão do horário de dormir, o horário de acordar, mas é primordial a gente ter novamente, esses horários certinhos nessa rotina e tentar aí diminuir a tecnologia nesse horário de sono para que ela possa conseguir dormir aí melhor. Né? E tem alguns alimentos aliados também para melhorar esse sono, né, que vai fazer parte também da imunidade. Então, a criança ela tem que comer menos, inclusive à noite, não ter uma alimentação muito pesada, que isso vai prejudicar o sono dela. Então, tenta realmente alimentar a criança o mais cedo possível à noite, para que ela possa também conseguir dormir melhor. E não colocar realmente excessos, né, de proteína, por exemplo, a carne vermelha é um péssimo alimento para ser realmente consumido à noite, porque vai dificultar o sono da criança, como também alguns alimentos ricos, né, em gordura, em fritura. Então, o ideal é que seja uma alimentação leve, equilibrada e rica aí em alguns alimentos também, como eu falei, alguns alimentos que vão ajudar o sono. Então, os alimentos ricos aí também em triptofano, né, que vai melhorar o humor, maracujá, né, algumas frutas como maracujá, abacate, entre outras, que também vai ser interessante colocar à noite para que ela tenha um sono adequado e possa ter aí também um bem-estar, né? Possa realmente ficar um pouquinho mais animada. Ok, Elaine.
Eu tenho percebido, eu queria falar um pouquinho para os adolescentes agora. Eu percebi que o pastor Edson quer falar, né? Deixa eu só complementar aqui. Tem muitos adolescentes, de repente tem muitos pais de adolescentes nos assistindo, e a gente percebe que alguns têm uma rotina de estudos mais à noite. Eles acordam mais tarde e gostam mais de estudar mais de tarde para de noite. Então, a minha pergunta para você é, de repente, alguns estão até tomando energéticos para se manter acordados e etc. Quais seriam alguns alimentos recomendados para esses adolescentes, para esse estudo que tem sido... Alguns têm até reclamado da carga muito grande de estudos, tem o Enem aí que está vindo, então estão estudando muito, o pessoal do ensino médio, né? E quais seriam alguns alimentos que, assim, que você diria, não, esse aqui não use de maneira nenhuma, isso não vai te ajudar? Olha, a questão do... É interessante, né, essa pergunta, porque muita gente acaba tomando muito café, né, termogênicos e outros tipos de bebidas que fazem com que eles fiquem acordados à noite, mas isso prejudica muito a saúde. Então, inclusive o sono, né, como eu falei. Então, é interessante que esses alimentos não sejam utilizados, né, depois das 5 horas, principalmente das 5 da tarde, como também alguns chás, né, inclusive chá verde, né, até para adultos, adolescentes que queiram emagrecer, às vezes acaba estando utilizando aí diariamente esse tipo de nutrientes, né, que realmente a base de cafeína faz com que o indivíduo fique acordado por mais tempo e acabe também. Tem muita gente que, inclusive, depois que utiliza esse tipo de alimento, tem muita intolerância, acaba tendo muita dor de cabeça, muita enxaqueca e não sabe o porquê. Mas normalmente é devido justamente a essa concentração de cafeína que ele está utilizando. Então, não vai fazer bem, inclusive pode diminuir também essa concentração. E é à noite que ele vai conseguir memorizar, né? Inclusive tudo que ele estudou durante o dia. Então, se ele não tiver um sono adequado, isso também não vai ajudar. Então, é interessante que ele se alimente bem durante o dia, né? Inclusive, como eu falei, esse equilíbrio de proteína, de carboidrato, de vitaminas, para que ele consiga ter realmente a nutrição também do cérebro e possa realmente acabar se concentrando melhor, né? Tendo um rendimento melhor durante o dia nos estudos e assim ter realmente o sucesso que ele almeja. Anderson, eu vou pegar um gancho aí na doutora Vilaine, pode ser? Como ele não falou nada, eu vou falando então, tá bom? Claro, pastor, claro, fique à vontade. Acompanhei umas pesquisas, tive o prazer de visitar em Natal o chamado Instituto do Cérebro. No Nordeste, é a melhor referência em estudos do cérebro, está no Rio Grande do Norte. Então, eles têm lá, ligado indiretamente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não diretamente, mas indiretamente, eles têm uma estrutura fantástica pesquisando o cérebro, inclusive pesquisas sobre Parkinson, estão bem mais avançados que todos os outros estados do Nordeste, Norte e Nordeste. Eu tive o prazer de visitar essa instituição, e é interessante uma coisa que acompanhei lá, foi uma pesquisa sobre o sono e aprendizagem. O que é que eles fizeram? Eles formaram um grupo e visitaram escolas. Os alunos não sabiam que seriam avaliados. Eles ministravam uma aula para esses alunos e depois dividiam o grupo. Um grupo ia para casa e outro grupo permanecia, ia brincar, ia para casa, e o outro grupo ficava levado uma espécie de um colchonete, e os alunos dormiam um pouco depois da aula. A pesquisa foi essa: os dois grupos assistiam à mesma aula, depois um grupo saía para casa e o outro grupo permanecia na sala e dormia por 40 minutos. Era todo um programa para eles dormirem um pouquinho ali. Dormiam e tal. Não sabiam que no outro dia seriam avaliados. E no dia seguinte, essa turma foi avaliada, os dois grupos. É impressionante, eles calcularam, eu não lembro aqui com precisão, mas dava em torno de 12% o rendimento dos que dormiram pouco comparados com os que não dormiram. Como a Vilaine falou, o sono é importantíssimo para a memória. Então, à noite, outra informação sobre o cérebro da gente, nós temos uma glândulazinha no cérebro chamada glândula pineal.
ela é considerada como o terceiro olho que nós temos. Temos os dois, mais esse um que fica lá dentro. Essa glândula é ela que oferece para o nosso corpo uma substância chamada melatonina. E a melatonina é que nos faz dormir. Agora, interessante dessa glândula é que ela, qualquer luz, ela, assim, você lentifica o trabalho dela. Então, o ideal para você, se você dorme com luz acesa, dificilmente você vai descansar bem, porque a sua pineal não vai funcionar direito. Então, o ideal, quando você acorda para ir para o banho, no banheiro, desculpe, lá no lugar chama de banho, para ir ao banheiro, não necessita acender a luz, porque se você acende a luz, você inibe a pineal. Vá no banheiro escuro mesmo, vá no tato, de preferência. Lógico que há situações que precisa acender a luz, mas evite luz. Por que eu estou falando isso? Porque à noite, a luz do computador ela provoca excessivamente a glândula pineal. Então, se o menino fica 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas, gente, ele não vai descansar. Resultado disso, há estudos provando que a incidência de câncer em militares que dão plantão à noite, em pessoas da área de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras e outros profissionais de saúde que dão plantão, é muito maior. Mulheres têm muito mais câncer de mama. Por quê? Porque não dormem bem. Então, veja, essa rotina do sono ela precisa ser respeitada. Então, quanto mais cedo esse menino dormir e acordar no outro dia mais cedo, melhor para a saúde dele. E agora vem um conselho que eu dou para vocês. Me permitam dar esse conselho. Pais, combinem com os filhos de vocês. Por determinado horário, nós fizemos isso muito no Uruguai, e os pais são ótimos para isso. 10 da noite é 10, é 11, o horário que vocês combinarem. Mas nós vamos pegar nossos celulares, todo mundo vai deixar o celular em cima da mesa. Para que o menino não leve o celular para o quarto, para que não fique o computador no quarto, para que o quarto seja usado para dormir. Seu filho vai ter muito mais saúde, ele vai aprender muito mais, vai render muito mais, ele vai ter muito mais calma. Porque quem dorme bem, normalmente tem muito mais calma para a questão da vida. Mas eu queria terminar essa minha falinha fazendo uma pergunta para a minha doutora Evilaine. Doutora, eu já ouvi dizer que a vitamina B, os complexos da vitamina B, B1, B3, B6, B9, B12, e aí vai. Diz que elas, principalmente a vitamina B12, é excelente para acalmar o sistema nervoso e para ajudar na memória. Você tem alguma informação sobre isso para nos ajudar? Quem sabe, inclusive alguns pais, se tem algum vegetariano aí me escutando, vegetariano, faça a dosagem de B12 constantemente, porque sem a B12 vai interferir na qualidade do seu sangue. A produção do sangue depende da vitamina B12, principalmente a B12. Então, tem esse cuidado. Mas, doutora, você poderia nos ajudar alguma informação sobre isso? Complexo B e a questão da mente, do cérebro. Congresso de Psiquiatria, a gente sempre ouve, escuta isso, que o complexo B, principalmente a B12, é muito importante para a saúde mental. Então, em relação à vitamina D, inclusive, que você também falou, é interessante até reforçar a importância, inclusive, para a imunidade, como também para o sono. Então, é importante, inclusive, a maioria eu acho que já sabe, porque já saiu alguns estudos, já saiu algumas informações também em redes sociais, em jornal, que a maioria dos infectados, inclusive, né, com coronavírus, também estão com deficiência de vitamina D e também o grupo de risco, normalmente, que é idosos, né, crianças, normalmente também tem deficiência de vitamina D. Então, assim, a vitamina D é essencial nesse momento, tanto para melhorar a imunidade, como também para quem tem doenças respiratórias, como também para o sono, para a disposição, para o humor. Então, ela deve ser, sim, suplementada se houver, né, carências nutricionais, se houver realmente a deficiência comprovada. Mas, realmente, esse público, principalmente idoso e criança, são o público que mais tem deficiência. Então, é preciso realmente rever. E a vitamina B é a mesma coisa, né? Muitas crianças, né, têm anemia e, às vezes, não sabem porque não é feito muito dosagem em criança, né, dessas vitaminas. Então, é interessante que seja feito, sim, o exame e a reposição, né? Inclusive, é importantíssimo, como você falou, em vegetarianos, em veganos, ser feito a dosagem de vitamina B12 para que a gente possa fazer a suplementação e, através da alimentação, a gente consegue também adquirir, né? Então, frutas, de uma forma geral,
em relação ao complexo B, né, vai existir, como também a questão da B12 através de ovos e leite. Mas para os veganos é preciso ser feita a suplementação, né, porque não existe ainda alimentos realmente de origem vegetal que contenha essa vitamina. Então, é importantíssimo para a saúde como um todo que nós tenhamos realmente esses nutrientes de forma adequada no nosso organismo. Então, não seria diferente, como você falou, no complexo B, inclusive realmente para o sono, como também para a própria concentração, memorização. Então, é preciso ter realmente uma atenção especial com esse complexo, mas não façam suplementação sem uma orientação profissional. Porque vocês, inclusive, podem existir, inclusive, um excesso no seu corpo sem você saber. E acabe realmente trazendo toxicidade ao seu corpo, no lugar de trazer benefícios. Então, realmente precisa ser feito com orientação profissional. Por conta própria, nada, né, doutora? Nada. Muito bem, gente. Vamos lá. Pastor Edson, nós temos aqui queremos mudar um pouquinho de assunto aqui para um assunto que eu acho que é bem pertinente nesse momento, que é sobre a questão do uso de telas. Veja bem, nós estamos num momento delicado. A tela nunca foi tão necessária quando se fala de estudo como agora. Afinal, através da tela é que está vindo o aprendizado, né? Enfim, está chegando a entrega dos conteúdos que a escola faz. Como é que a gente pode equilibrar esse uso de tela que traz malefícios, né? Se for feito em excesso, nesse momento em que a tela é tão necessária, pastor Edson? Há um grupo que tenta, de alguma forma, demonizar essas mídias, né? WhatsApp, computador. Eu sempre acho, Anderson, que nós estamos num caminho sem retorno. Você não tem como retornar. Dizer, olha, vou criar meu filho sem certas tecnologias. Eu acho que nós, às vezes, colocamos essas tecnologias muito cedo na mão das crianças. Eu visitei um empresário aqui na região e conversávamos um pouco sobre filhos. Ele é um homem muito responsável pela educação dos seus filhos. Ele disse assim, pastor, meu filho tem 3 anos, ele não tem celular. Ele não tem celular. E nós combinamos que ele vai ter o celular a partir de 6 anos de idade. Então, eu não estou aqui usando a experiência dele para você, a partir daí... Não, tudo deve ser combinado com os filhos, mas você tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque nós estamos perdendo a capacidade de olhar. Porque a gente olha tanto para a tela e faz tudo que vem de novo vem da tela, né? Estamos perdendo um pouquinho a capacidade de olhar. E o ser humano ele depende desse olhar do outro. Tá? Às vezes a autoajuda diz assim, não, que você não precisa de ninguém, que você é conversa fiada. Nós dependemos desse olhar do outro. Nós dependemos desse toque do outro. Tá? Nós dependemos do carinho do outro, do amor do outro. Gente, nós somos seres muito dependentes. Nós dependemos do berço até o túmulo. Tá? Quando você nasce de alguém, você é cuidado por alguém, e quando você morre, você não é enterrado só, você não se enterra. Alguém faz isso. Então, uma dependência do nascimento até a morte, o ser humano precisa se assumir como dependente. Meu irmão, você que me escuta aí, se sua esposa estiver aí, dá uma beliscadinha nela e diga, eu dependo de você. Esse negócio de você construir uma vida separada, como se você fosse um super-homem, uma super-mulher, isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso é loucura, isso é mentira. Então, nós dependemos. Então, eu volto à questão da tela. O problema é que a tela tirou o olhar. Você que é casado, veja, você lembra daquele olharzinho que você deu para a moça aí, quando era moça, né? No meu tempo, faz tempo isso, alguns mais recentemente, e aquele olhar que mexe com o seu coração. Olha onde está, numa pessoa, não é numa tela. Né? Você lembra quando você ia encontrar, que o coração parece que ia sair, ou batia aquela coisa forte toda? Então, veja, nós somos assim, o ser humano é assim. O ser humano não é uma máquina. E nós estamos nos maquinizando aos poucos. E aos poucos temos uma máquina de fazer sexo, uma máquina de casar, uma máquina de trabalhar. E não existe essa máquina, existe um ser humano que é afetado. Né? Se você teve um problema hoje com a sua esposa, com o seu esposo, isso afeta você. Se seu patrão gritou com você, isso afeta você. Se o médico te deu uma notícia que não é boa, isso afeta você. Lógico que afeta. Então, voltando à pergunta que meu amigo me fez. A tela. Gente, a tela é um caminho sem volta.
Você vai hoje no médico, ele olha lá numa tela, te diz tudo com a tela, ele quase que varre você de dentro a fora por dentro, ele te diz tudo. Então, a tela é importante, você não pode fugir dessa realidade. O que nós temos que fazer é desenvolver uma rotina tal que a criança ela não fique somente nisso, nem o adulto também. Quando você chegar em casa, filho de Deus, espera um pouquinho, desliga um pouquinho esse negócio do celular, seja dos seus filhos, seja da sua mulher, seja do seu marido, dê uma atençãozinha. A gente está perdendo a capacidade de olhar. Então, a tela, infelizmente, ela tem esse lado. Se você coloca para uma criança, existem métodos de avaliar o nervo óptico da criança quando ela é pequena. Eu até acompanho um projeto na Federal de Pernambuco, que o objetivo era esse, a medir a capacidade de resposta, estimulação e resposta do nervo óptico. Existe todo um programa. E como é que eles fazem? Eles fazem com luz. Eles pegam uma coisa colorida e colocam aqui uma criança numa tela, a criança vê, aí os olhos dela vão para aquilo ali, para aquele lado. Aí daqui a pouco eles colocam uma mais colorida ainda. Do que eles colocam uma mais colorida do que aquela primeira, aí o olhinho da criança vai para aquela outra mais colorida. Então, é uma prova de que a criança ela é fascinada por a cor, pela luz. Aí vem uma preocupação, não sei se há alguma mãe de crianças pequenas aqui que me ouvem nesse momento, que tem passado por depressão. Na depressão, quando ela está muito acentuada, o olho da mãe perde o brilho. Veja, e quando esse olho perde o brilho, a criança, quando olha no rosto da mãe, ela não vê o brilho dos olhos. Por isso, ela não tem muita estimulação de olhar para o rosto da mãe. Por isso que se tem alguém aí no nosso grupo, espero que não tenha, alguma mãe que está passando por um momento assim, depressivo, uma fase um pouco depressiva, que o médico te diagnosticou com depressão, que prescreveu a medicação, por favor, mãe, tome a medicação que o médico passou para você, porque sua criança vai precisar desse brilho, você vai precisar desse brilho, sua família vai precisar desse brilho nos olhos. As pesquisas mostram que as mães que perderam esse brilho, aí a mãe está lá, meio para baixo, a criança que era para estar sendo cuidada, muitas delas começam a cuidar da mãe para que a mãe se alegre. Elas começam a fazer coisas para alegrar essa mãe, para ver se esses olhinhos voltam a brilhar. Você está me entendendo? Então, quando chega na idade adulta, isso vai ter reflexo. Então, você tem aquela pessoa que é meio palhaça. Ela quer alegrar tudo, mesmo que ela esteja triste. Então, se tem alguma mãe, busca ajuda, não demore. Porque quanto mais tempo demora, maiores são os prejuízos que nós vamos causar aos nossos filhinhos. Resumindo, equilíbrio. Se não fica muito tempo sentado, problemas como hemorroida, obesidade e tantas outras coisas, que o doutor Evilade muito bem, melhor do que eu para falar sobre isso. Então, por quê? Por causa desse sedentarismo dentro de casa. Então, dá uma saidinha, dá uma movimentadazinha, e daqui a pouco volta, cria alguns exercícios, aquela coisa mais lúdica, pai, mãe, agora chegou a hora de exercitar e brinca. É o momento mais feliz com a minha mãe. Eu vou agora contar para você. Se você me perguntar, Edson, qual foi o momento mais feliz que você viveu com a sua mãe? Sabe qual foi? Quando chegava sábado à noite, mãe ligava o rádio, tinha um forró. Mãe era muito séria, nossos pais separaram, mãe criou a gente sozinho, 7 filhos, criou sozinha. Mas quando chegava sábado à noite, mãe ligava o rádio no forró, e mãe sambava, mãe dançava, e a gente se juntava. Era o momento mais feliz. Eu nunca esqueci esse momento alegre na vida de minha mãe. Ou seja, a alegria da sua família afeta o seu filho. Deu para entender? Cria um momento de alegria, vamos brincar, agora exercício e tal, e você meio desajeitada, que você não é professor de educação física e tal, mas os filhos gostam, eles vão rir bastante, isso vai desestressar o seu ambiente, tá bom? Muito bem, pastor. Obrigado, tão valiosas informações aí, né? Eveline, nós temos aqui o último tópico da noite sobre alimentação e desempenho escolar. Se a alimentação altera o humor, altera o desempenho escolar da criança, como é que a gente balanceia isso?
Sim, altera sim. Eu sempre costumo falar que a alimentação, ela interfere na saúde mental, né, de uma forma geral, como também a saúde emocional, ela interfere na alimentação. Então, isso que, inclusive, o pastor Edson citou sobre a questão do próprio humor, realmente, né, da depressão, né, dos pais, né, o ambiente familiar, ele altera também, né, essa questão da alimentação dos pais e da criança, a alimentação familiar. Então, é importantíssimo a gente estar fazendo realmente uma alimentação equilibrada e adequada para essas pessoas que estão realmente depressivas ou realmente ansiosas, com mudanças de humor, que é o caso das crianças, inclusive por mudanças de rotina, mudança no sono, e a questão da própria alimentação. Então, existem alguns alimentos que alteram esse humor, que podem prejudicar, como é o caso do açúcar. Então, o açúcar, ele vai trazer, como eu falei, a irritabilidade, né, essa questão mesmo de sonolência, inclusive, então pode prejudicar o desempenho escolar, né, como eu citei no início, e também vai acabar, para quem já tem tendência a ser depressivo, realmente a ter depressão ou ter ansiedade, isso pode piorar. Como também a questão dos alimentos, né, com a maior quantidade de gordura, uma maior quantidade de açúcar, gorduras trans, né, que a gente tem nos alimentos ultraprocessados, e isso realmente vai prejudicar diretamente o humor. E existem alimentos que vai ajudar, que vai realmente aumentar e melhorar esse humor, que é o caso de alguns alimentos ricos em triptofano, que é o aminoácido que contém nas proteínas. Então, ele realmente tem em feijões, né, de uma forma geral, feijão, grão de bico, a lentilha, né, as leguminosas, como também nas oleaginosas, que é as castanhas e os amendoins também. Então, é importante ser acrescentado durante o dia para melhorar esse humor. O triptofano ele vai produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, é preciso, durante o dia, ele ter essa alimentação rica em triptofano, porque aí, durante o dia, ele também vai estar de bom humor. Então, realmente, é uma alimentação equilibrada e realmente cheia de nutrientes que vai ter essa melhora, né, nesse humor da criança. E é importante, como eu sempre falo, adicionar também alguns alimentos também chaves, que é até bem comum na maioria das casas. A banana é um alimento muito rico também em triptofano e que vai ajudar esse humor das crianças, né? Inclusive, a maioria, normalmente, quando tem vontade, assim, que às vezes dá fome de última hora, assim, que tem aquela fome emocional que a gente chama, muitas vezes procura a banana, porque realmente ela vai causar esse bem-estar. Então, é interessante sempre ter esses alimentos, às vezes, também práticos, saudáveis, que vai melhorar esse humor. E eu sempre falo também do intestino. O intestino, ele pode piorar, inclusive, esse humor, tá? Então, se o intestino estiver inflamado, né, a criança tiver constipação, às vezes passa 2, 3 dias sem evacuar, tem que ficar de olho. Os pais têm que ficar de olho porque pode sim alterar esse humor, né, essa absorção de nutrientes, porque o intestino inflamado, ele vai diminuir a serotonina, que é produzida no intestino, e vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, isso vai interferir diretamente na saúde da criança. Então, é preciso, sim, adequar essa questão da nutrição, né, para funcionamento intestinal. E aí vem a água, né, que a gente sabe que as crianças acabam consumindo uma quantidade muito baixa de água, né, ingerindo por conta, às vezes, da rotina, né, por até estar muito em casa, ou às vezes na época de frio, então é preciso sempre deixar uma garrafinha, que inclusive eu acho que vai ser uma prática também nas escolas, né, Anderson, né, quando voltar, então é preciso já, inclusive, acostumar essa criança desde já com a garrafinha de água, para que ela possa lembrar de tomar, como também possa aí se adaptar. Então, é preciso ingerir mais água, ingerir mais fibras, que vai ter aí frutas, verduras e alimentos integrais, como também ingerir aí alguns alimentos que vai ser interessante para a criança, de uma forma geral, aí, alimentos com mais fibra, que é os tubérculos, que a gente chama. Tudo que vem da terra é muito mais saudável. Então, diminuir o pão, né, que são nutrientes, né, praticamente com caloria vazia, que a gente fala, porque só vai ter carboidrato, não vai ter fibra. Então, diminuir o pão e aumentar aí macaxeira, inhame, batata doce, que são ricos em fibras, ricos em nutrientes, e vai ser interessante para dar energia para a criança. Muito bem, Eveline, obrigado. Nós temos aqui algumas perguntas. Se você tem a sua pergunta, você já pode deixar aí no chat, que aí o pastor Edson e a Eveline podem responder. Chegou um aqui que eu acredito que os dois podem responder, cada um em sua área. Veja só, é bem interessante. Como controlar a ansiedade das crianças nesses dias? E a alimentação influencia? Então, vai lá, Eveline, depois o pastor Edson pode complementar aí.
Sim, totalmente, né? Eu acabei de falar, inclusive, essa questão, né, do humor vai alterar muito a alimentação da criança. Então, a criança, às vezes, quando realmente está, inclusive, muito ansiosa, ela tende a escolher alimentos, inclusive, mais doces. É bem comum, inclusive, os adultos, né, quando está passando por algum problema, né, às vezes até uma separação, um término de namoro, enfim, acaba escolhendo alimentos ricos em doce, em açúcar, né, justamente pelo fato de ser um alimento também que tem, às vezes, uma relação sentimental. Eu acho que o pastor Edson vai falar mais sobre isso, mas quando a gente é criança, acaba existindo essa relação muito com a alimentação. Se a criança chora, dá algum alimento, né? Se a criança realmente está muito feliz, né, vai comer bolo, vai comer doce. Então, tudo é um alimento que a gente recebe, às vezes, para confortar algum sentimento. Então, isso é levado também na vida adulta. Quando a gente também está passando por algum problema, está muito ansioso, né, está estressado, irritado, a gente acaba usando o alimento também como forma de escape. E isso é ruim, porque a gente acaba, às vezes, quando a gente come muito açúcar, a gente, no lugar de se sentir saciado, feliz, a gente se sente culpado e aumenta essa ansiedade. Então, para as crianças também vai aumentar essa ansiedade e esse estresse quando a gente utiliza muito açúcar. Então, é preciso diminuir, tá? Durante o dia. E muita gente acha que o açúcar é só em forma de doces, né? De confeito, de chocolate, de sobremesas. Mas aquele suco que em toda refeição que contém açúcar é uma quantidade bem, né, interessante. Então, assim, se você verificar durante o dia e diminuir o suco, se você não consegue tomar sem açúcar, diminui, tira o suco e coloca uma fruta, né, cítrica, e você vai ver que vai diminuir bastante a quantidade de açúcar durante o dia. Como também desses bolos, né, tem muito bolo às vezes na casa, e esse bolo, né, fonte às vezes, né, de açúcar e de gordura, isso também vai ser ruim para a criança, então faz bolos mais saudáveis, né, coloca a banana que eu falei, né, que é rica em triptofano, banana madura para adoçar esse bolo, e faz essa troca, vai ajudar bastante, né, vai ficar docinho, e vai ser interessante para melhorar esse humor também da criança. Então, realmente é interessante utilizar outras formas, que aí o pastor Edson vai falar, como forma de escape. No lugar de utilizar alimentação para ansiedade, utilizar outras coisas para a criança e o adulto realmente acabar, eu acho que focando, né? Seja música, né? Seja um livro. E aí eu vou deixar com o pastor Edson para falar sobre isso. Obrigado, doutora. Você já falou muito bem. Eu vou dar 2 toquezinhos pequenos, tá? Primeiro, apelar a você que é pai, que é mãe, que evite certas descrições de seus filhos, que nós chamamos de rotulações. Medroso, ansioso, depressivo, desorganizado, desatento. Evite essas expressões, porque elas são formadoras. Então, quando eu digo que meu filho é medroso, eu estou formando medo. Quando eu digo que meu filho é ansioso, estou formando ansiedade. Então, mesmo que você esteja lidando com um filho que tem algumas características dessa ansiedade, evite descrever como tal, descrever esses nomes, porque alguns desses nomes circulam pela família e passam para as gerações seguintes. Tá? Então, evite essas descrições. Quando é que você poderia lidar com elas? Quando elas forem diagnosticadas por um profissional de saúde, especialmente por um médico. O médico avaliou, buscou ajuda da escola, buscou ajuda de psicólogos, como informantes, e chegou a uma conclusão que ele está diante de um quadro de uma criança que tem ansiedade. Aí sim, mesmo com esse diagnóstico, você tem todo um cuidado para não agravar a situação. Olha, ele é ansioso, o médico disse que ele é ansioso, isso não ajuda em nada, só complica. Então, o primeiro ponto seria tirar alguns termos que circulam entre nós que geram adoecimento ou agravam certos adoecimentos, tá bom? Então, veja, em psiquiatria, os sintomas são sempre por dimensão. Por exemplo, medo. Todo mundo tem medo, gente. O medo é um dos elementos da sobrevivência. Então, o medo é normal. Agora, chega uma faixa que esse medo passa a ser patológico, ou seja, ele compromete certas funções. Eu não consigo dormir, eu não consigo estudar, não consigo sair de casa, eu não consigo comer, que eu acho que vai fazer mal, eu vou morrer. Então, aí sim, aí o medo é patológico. Então, a tristeza, o medo, a ansiedade. Um dia desse, Anderson, eu estava no Uruguai ainda e atendi uma escola no Uruguai e mandaram uma menina de 14 anos
que tinha um quadro de ansiedade. Eu disse, minha filha, quem falou que você tem ansiedade? Eu disse, minha mãe, meu pai e os professores falaram que eu sou ansiosa. Aí eu vi que não tinha sido um diagnóstico médico para essa ansiedade, né? E considerei a informação da garota e disse, vem cá, como é que você percebe que você é ansiosa? Ela disse que eu fico assim muito preocupada com as coisas. Isso uma preocupação é normal, preocupação é coisa boa. Não, é porque eu sou muito responsável. Isso, responsabilidade é uma coisa boa também. Aí, resumindo a história, essa menina era a melhor aluna da sala, essa menina na igreja era uma menina excelente na igreja, essa menina tinha amigos, ela não tinha dificuldade de relacionamento, essa menina dormia bem, ela comia bem, ela estudava bem. Aí eu pergunto, para que me encaminha uma filha de Deus dessa? Não me encaminhe, não. Quem está precisando de tratamento nesse caso sou eu. Porque essa menina está normal. Porque essa ansiedade que ela tem é uma ansiedade produtiva. Não é uma ansiedade que compromete. Então, se você vai em qualquer escola, os alunos mais responsáveis, eles são mais ansiosos. Pode observar. Agora, aquele aluno que não tem ansiedade nenhuma, que não liga para nada, tanto faz fazer o dever como não fazer. Veja, aí é o problema. Tá? Ou seja, esse aí devia ser encaminhado por falta de ansiedade. Porque a ansiedade, ela é normal. Todos nós temos ansiedade. Então, meu apelo é assim, não coloque na cabeça, ele é ansioso, olha, ele é muito calado. Tira esses rótulos todos. Se você não prestou atenção nada, preste atenção o que a doutora Eveline falou e essa palavrinha que estou dizendo agora. Tira esses rótulos da sua casa, não deixe que ninguém venha alimentar. Olha, ela é muito calada. Toda vez que você diz sua filha ou seu filho é muito calado, ele vai ficando mais calado ainda. Então, tenha cuidado com esses rótulos. Agora, esse foi o ponto número 1. Ponto número 2. Agora, eu tenho um filho que tem um quadro de ansiedade muito grande. Possa ser que a ansiedade dele seja insegurança. Ele tem medo de perder e as ameaças que são feitas aí, ele fica ansioso com medo das consequências. Então, trabalhar essa relação. Um dia desse eu vi uma coisa e vou partilhar com vocês. Eu já conhecia isso, mas me chamou muito a atenção. Quando você era criança, você era muito ligado à sua mãe, você lembra disso? Qualquer coisinha você corria para perto dela. Quando ela se afastava de você, você chorava. Lembra ainda? Depois você foi crescendo. Aí você disse, pastor, e o pai? O pai é auxiliar nesse processo todo. O pai ajuda a mãe, tá bom? E aí depois você foi crescendo, você chegou à adolescência, aí você não quis mais saber dos pais. Lembra desse tempo também? Que o pai passou a ser feio, não era mais inteligente como era quando você era pequena. Meu pai é muito bonito, meu pai é muito inteligente. Aí quando chega na adolescência, meu pai é quadrado, ultrapassado e tal. Muda, não é? Você está procurando novas figuras para você se apegar. Então, é normal. Quando a gente no consultório recebe um adolescente, que eles detonam os pais, a gente sabe que tem que dar um desconto de 80% do que ele está falando, porque é normal esse discurso do adolescente. Tá bom? Aí tá. Aí agora, quando chega na idade adulta, interessante, gente. Feliz, pai, presta atenção no que eu vou te dizer. Feliz é a pessoa que tem uma figura de apego para ela se lembrar em alguns momentos da vida. Às vezes a pessoa já está até morta, mas você lembra que aquela pessoa está muito viva na sua memória. Quando você passa assim, por alguma dificuldade, que vem ansiedade, mas que você lembra dessa pessoa, isso te acalma. Já percebeu isso? Existem pessoas que nos acalmam mesmo estando longe de nós. Preserve essas figuras. Aí você diz, mas pastor, o que é que isso tem a ver com a pergunta que o professor Anderson fez? Tem tudo a ver. Seja essa figura para o seu filho. Isso vai diminuir bastante a ansiedade dele. Deu para entender? Então, procure tratar. Eu sei que alguns de vocês, como eu, procedemos de família que nós não fomos bem tratados, sabe? E hoje a gente tenta ser um pai melhor, uma mãe melhor, e nem sempre a gente consegue. Eu fico muito triste quando vejo alguém falando mal de uma mãe ou de um pai. Porque por mais difícil que seja, por mais, digamos assim, mais desajeitado que seja esse pai ou essa mãe, gente, sempre eles procuram fazer o melhor. Eles sabem disso. Muitos não fazem mais, não é porque não querem fazer, é porque não sabem fazer. Quantos pais gostariam? Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Mas nunca ouviram isso, não sabem dizer. Às vezes quer falar, mas o negócio trava na garganta e não sai.
Então, por que penalizar essas pessoas? Então, veja, mas na medida do possível, do seu jeitão, entendeu? Eu não sei abraçar, não, pastor, eu não sei beijar, eu não sei dizer que amo, mas você sabe encostar, não sabe? Encoste e diga, olha, papai está aqui, papai está aqui. Qualquer coisa, papai está aqui, tá bom? E pronto, é às vezes uma coisa tão simples que você pode fazer. Faça isso com seu filhinho, quando ele tiver perceber que está... Filho, o que é que está acontecendo? Se você não fica ansioso, não, filho, vai gerar mais ansiedade. Legitime o que ele sente. Se percebeu que ele está ansioso, papai, estou aqui meio ansioso, tal. Ele diz, filho, porque você é um menino muito responsável, você está preocupado com a sua avaliação, você está preocupado com o seu desenvolvimento. Você pega uma coisa que aparentemente é negativa e dá uma sinalização positiva para ela. Você está preocupado, filho, com o seu desenvolvimento, papai está feliz, vai ver isso vai passar, vai dar certo, filho. Que vai tocando. E ponto número 2 ainda sobre essa ansiedade. Não invente mecanismo de controle de ansiedade. Isso você tem na autoajuda e não resolve, tá bom? Porque não tem como controlar. Você monta uma estrutura para controlar uma ansiedade e essa estrutura que você monta, ela é mais ansiosa do que a própria ansiedade. Não sei se eu estou me explicando direitinho. Então, não existe mecanismo de controle de ansiedade, gente. O que controla a ansiedade, você está com medo. Aí, eu estou com medo que vem um ladrão, que a prisão, o pessoal fugiu da prisão e tal. E agora eu vou dar um curso como não ter medo de ladrão que fugiu da prisão. Não existe isso. O que existe é o papai dizer, olha, papai está aqui, não vai acontecer nada com a gente. Isso diminui essa ansiedade. Então, é o ser humano, é a presença do outro que diminui a ansiedade. Existem medicamentos que ajudam, mas não resolvem, tá bom? Mas ajudam e muito a pessoa a dormir, a diminuir esses quadros de ansiedade. Agora, nos últimos congressos de psiquiatria, eu tenho admirado muito porque eles estão trabalhando um nervo. Ora, agora veja bem, tá bom? Nós temos 12 pares de nervos dentro do nosso cérebro, 31 pares na medula espinhal, tá bom? 12 dentro e 31 fora. Esses 12, 11 deles trabalham daqui para cima. Eu estou falando, esses nervos estão articulando meus olhos e tudo mais, tá bom? 11 daqui para cima e tem um que trabalha para baixo, que controla a nossa respiração, batimento cardíaco. Ele é muito importante. Existe um compasso entre o batimento cardíaco e o ciclo, a frequência respiratória. Normalmente é de 4/1. Enquanto o coração bate 4 vezes, você faz um ciclo respiratório. Inspira e expira. Está me entendendo? Ótimo. Então, veja bem, esse nervo, que é o 10º par, é chamado nervo vago. E a psiquiatria está apostando, alguns da psiquiatria mundial estão apostando que nós vamos reduzir bastante a ansiedade no futuro somente trabalhando o nervo vago. Deu para entender? Algumas pessoas têm uma crise de angústia, com você abafando, fechando, vai parar a respiração, vai morrer asfixiada. Então, esses descompassos, essa dissincronia do nervo vago, tá? Por alguma razão, pânico, adrenalina, muito cortisol, como a Evilânia falou. Então, tudo isso dificulta. Agora, pastor, e como é que a gente faz isso? Respiração. Tá bom? Respiração. Ensine o seu filhinho a respirar. Entra no YouTube, tem muitas aulas práticas boazinhas de como respirar. Ensine a respirar. Porque quando você respira, você alimenta o nervo vago e ele faz uma função sincronizada entre a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, isso ajuda muito a controlar a ansiedade. Toda vez que há um descompasso, parece que a pessoa vai morrer asfixiada, o coração vai... e a respiração tranca, e você fica... Essa crise de angústia que a gente às vezes tem, e é muito comum em pessoas que têm quadro de pânico e quadros de ansiedade mais generalizados, tá bom? Mas não esqueça, resumindo, o que ajuda não é conhecer métodos, são pessoas que acalmam a gente. Ansiedade eu fico quando eu tenho medo de a coisa dar errado e alguém vai me punir, vai me bater, vai me matar, aí eu fico com aquela ansiedade, meu Deus, o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser de mim, e se eu perder, o que é que vai acontecer? Então, isso é diminuído quando eu tenho uma pessoa que me apoia, uma figura que me dá proteção. Terminando, meu papai querido, minha mamãe querida, quando seu filhinho chegar com as notazinhas da escola, dê uma olhadinha em tudo, não fica olhando só nota ruim, não. Olha, filho, você é maravilhoso, olha, 10 disciplinas,
O menino foi bem em 9, foi mal em uma. Olha para as 9, filho de Deus. Nós estamos hoje, uma outra novidade que eu quero apresentar para vocês está se trabalhando muito a psiquiatria, a psicologia, a psicoterapia positivos ou positivas. Ou seja, eu não quero saber só o que está indo mal na sua casa, eu quero saber o que está indo mal e o que está indo bem. E como é que eu vou cuidar do que está indo mal? Usando o que está indo bem. Me entende? Usando o que está indo bem. Olha, mas eu estou indo mal no ensino do meu filho, mas você é uma boa mãe, você faz a comidinha para o seu filho, você ajeita. É isso que importa para a gente, é trabalhar esses pontos bons. Há famílias aí que, quando a gente ouve falar, que eles começam a falar da família, parece que essa família não tem nada que presta, tudo errado, os filhos não valem nada, a mulher, o marido, está todo mundo. E não é verdade, gente. Quando você vai para o consultório, que você conversa, você vê uma família muito rica. E quem sabe eu estou falando com uma família rica, e que, às vezes, a gente não consegue ver a riqueza, a beleza, o potencial dessa família. Então, é isso que ajuda a diminuir a ansiedade, tá bom? Não fique ansioso, não fique ansioso, não fique assim, não queira fazer tudo com perfeição, aprenda a fazer o melhor, aprenda a lidar com você mesmo, ter paciência, é um ser humano, viu? Você é um ser humano. Então, não cobre muito de você, não, faça o seu melhor. Ok, pastor Edson. Queridos, eu gostaria já de agradecer imensamente por esses momentos tão importantes que nós vivemos nessa noite. Eu estou vendo aqui o chat e tem muitos elogios, muitos agradecimentos, os pais estão agradecendo, participaram, e eu acredito que tudo que foi dito foi muito bom. Nós vamos agora para as considerações finais, e eu queria que tanto o pastor Edson quanto a Eveline agora fizessem as suas considerações finais, fechassem o assunto e também dissessem para esses pais e para quem mais interessar, onde é que nós podemos encontrar vocês. Se alguém que gostou muito, gostaria de encontrar vocês, gostaria de aprofundar esses assuntos, ficou com alguma dúvida, queria tirar uma dúvida mais pessoal, como é que eles fazem para encontrar vocês, onde é que vocês atendem, onde é que vocês podem ser encontrados? Então, Anderson, assim, deixando como mensagem assim, para os pais, é importantíssimo tudo que a gente falou seja praticado não só pelas crianças, mas pelos pais, né? É importante que a criança tenha um exemplo em casa, porque, inclusive, é uma pergunta muito frequente em consultório, que eles perguntam assim, não, mas a criança, ela comia, né, assim que começou a introdução alimentar, ela comia verduras, comia frutas, e hoje em dia ela não gosta. Por quê? E, às vezes, a relação é justamente porque ela não vê os pais comendo. Então, ela também não come. Então, assim, a alimentação saudável ela tem que ser também da família, né? Para ser incentivo, motivação, para que a criança ela também possa estar se adaptando a essa nova alimentação saudável. Então, é preciso ter o exemplo dos pais, é preciso existir a adaptação. Então, é preciso você introduzir várias vezes alguns alimentos para que a criança também possa se adaptar. E aí, é outra coisa também que a reeducação alimentar, né? Então, uma alimentação adequada, equilibrada, saudável, ela vai ser importante não só, como eu falei, para a saúde física, mas para a saúde mental. Então, para 99%, para não dizer 100% dos pacientes realmente que eu atendo, eles voltam justamente com esses benefícios. Eles falam, ó, melhorei a produtividade, o desempenho, o humor, né? Então, assim, isso é bem automático. Quando realmente a gente tem uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, acabam realmente tendo resultados também na nossa produtividade e no nosso desempenho. Então, é importante para a criança também isso, para que ele possa também ter esse desenvolvimento ideal também na escola. E aí, em relação também a onde você perguntou, né, onde pode me encontrar, eu estou atendendo presencialmente aqui em Recife, né, eu sou de Recife, então atendo no Rema Trade Center, mas eu também estou atendendo online. Então, quem quiser falar comigo, pode entrar em contato pelo Instagram, normalmente é onde eu estou também divulgando muita coisa interessante aí sobre alimentação, sobre receitas saudáveis aí para crianças e para adultos, que é Eveline Araújo, o Instagram, como também pode entrar em contato comigo pelo meu telefone, que aí eu acho que antes também depois pode compartilhar melhor. É isso. Eveline, foi um prazer trabalhar com você, viu? Igualmente, pastor Edson. Entrar mais vezes, fazer uma dupla aí para a gente. Eu agora estou jubilado, Eveline, e então não tenho o que fazer, então estou assim, procurando o que fazer. Muito bom, viu? Gostei muito dessas informações, inclusive, adorei. Muito aprendizado nesse encontro. Muito bom, gostei desse momento. Pessoal, eu estou em Caruaru, estou chegando do Uruguai, eu passei quase 4 anos em Montevidéu,
no Uruguai, e estou voltando para o Brasil há um mês e pouquinho que eu estou de volta. Então, eu atendi aqui em consultórios aqui na cidade, perto de Santa Efigênia, atendi em Garanhuns, em Santa Cruz, mas agora eu montei na minha casa, eu tenho um consultório fora da casa, eu estou nele aqui agora, onde eu atendo. E me coloco à disposição de vocês, qualquer informação, uma orientação que você queira, pode contar comigo. Pastor, quanto é que o senhor cobra? Não vou te cobrar nada para te dar uma orientação. Se você faz um acompanhamento mais sistemático, é outra coisa. Mas, às vezes, os pais precisam só de uma dica, que, em vez de tirar uma duvidazinha, meu telefone, meu contato, antes o pai disponibilizar, está à disposição de vocês. Para mim é um prazer, o que eu puder fazer para colaborar, para que sua família esteja bem, para que seus filhos estejam bem, para que esse futuro que você tanto sonha esteja garantido para o seu filho, pelo menos a gente se esforça para isso, eu vou fazer. Eu venho de uma família muito pobre mesmo, estudei com muita dificuldade, e agradeço a Deus o papel de pessoas que passaram na minha vida, me ajudando, me orientando, me dizendo uma palavrinha. Então, eu sou devedor, me considero um homem devedor. E antes de morrer, eu quero pagar essas dívidas. Se não pagar, pelo menos dá um sinalzinho de que tenho interesse em pagar um pouco, devolver um pouco daquilo que recebi. Estudei em escola pública, estudei em universidade pública, ainda tenho uma ligação com a Universidade Federal de Pernambuco, faço parte do Comitê de Ética da Universidade Federal. Então, eu sou devedor, faço isso por amor e me sinto devedor realmente da humanidade, principalmente quando eu vejo assim famílias, pais, como vocês estão agora, buscando uma saída, né, para poder manter esses ideais. Então, é muito justo. Eu agradeço ao Anderson por essa preocupação e falo também pela Evilane. Para mim foi um prazer, e eu sei que para ela também, a gente poder ter colaborado de alguma forma. Perdoe a gente naquilo que a gente não falou direitinho, tá bom? Ela porque é novinha e eu porque estou velho. E velho, você sabe que velho erra demais, né? Então, perdoa se alguma coisa não saiu como você queria e tal, mas tenha um pouquinho de paciência, a gente só quer o melhor para vocês. Ela na questão da alimentação, da saúde, e a gente na questão da saúde mental. Combinado? Um grande abraço, que Deus continue abençoando vocês, aos pais, aos meninos, essa nossa garotada, aos professores e demais pessoas que trabalham na escola, especialmente nosso diretor. Diretor, agora eu queria pedir um favor. Cadê a Isabela? Mostra a Isabela para o pessoal. Agora não posso mostrar mais, ela foi dormir. Olha aí. Aquela birra todinha era sono. Era sono. Pois é. Mas tá querido, bom. Muito obrigado, pastor Edson Evilane, foi excelente. Lembro aqui os comentários no chat, muita gente parabenizando, muita gente assim feliz, contente com as informações que receberam. Tem muita gente perguntando aqui dos contatos. Eu vou colocar na página do Instagram do colégio os contatos tanto da Evilane quanto do pastor Edson, para que fique à disposição de todos vocês e vocês possam buscar lá para poder aprofundar essas informações. Toda semana nós queremos ter uma live como essa até o retorno, tá certo? Então, toda semana a gente vai estar conversando por aqui, vai estar chamando alguém, quem sabe até a gente aprofunde a conversa mais com o pastor Edson, com a Evilane mesmo, quem sabe a gente faça uma semana só com um, outra semana só com outro, né, para que a gente possa aprofundar essa discussão. Eu estou vendo que o pessoal gostou muito. Eu quero dar algumas informações aqui para vocês, pais. O seguinte, durante essa semana, nós estamos fazendo um mata-saudade. Então, veja bem, quinta-feira nós vamos ter na escola o drive-thru da saudade. Quinta, sexta e segunda. Veja bem como é que vai ser. Na quinta-feira, nós vamos ter ali a educação infantil. Então, se você é pai da educação infantil, nós queremos convidar você para, de manhã, levar o seu filho ali com o uniforme da escola, bonitinho, dentro do carro, porque ele vai conseguir ver a professora. Claro que nós não vamos abraçar, infelizmente nós não vamos abraçar, claro que nós não vamos ter contato físico, mas nós vamos poder dar um tchau, nós vamos poder dar um brinde para o seu filho, que a gente quer dar, um brinde da escola, um brinde para utilizar nesse momento, né? Então,
vai lá na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, dá uma passada na frente do colégio, que seu filho vai poder ver a professora, vai poder ali dar um tchauzinho para ela, vai poder receber um brinde da mão da professora, tá certo? Para marcar esse momento. Na quinta, a educação infantil. Na sexta, as turmas do 1º ao 5º ano. E na segunda-feira, o Fundamental 2 e médio, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. É o drive-thru da saudade. Então, não esquece esses próximos eventos. Na semana que vem, a gente tem outra live. Muito obrigado, Eveline, Pastor Edson. Eu queria convidar o Pastor Edson para orar conosco, para finalizar esse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos nossos pais. Muitas vezes, como filhos, eu lembro da minha infância, quantas vezes não compreendia o esforço, o sacrifício da minha mãe para me ajudar, me orientar, me estimular a viver. E, às vezes, a gente queria até fugir dessas orientações, mas como a gente vê, Senhor, quantos pais que fazem, que lutam, que transpiram pesadamente para conseguir o pão de cada dia, que pensam no melhor para os seus filhos, às vezes sacrificam até mesmo seu gosto pessoal, certas coisas que gostariam de ter só para dar para os filhinhos. Ó Deus, abençoe esse papai, essa mamãe, que tem dado o seu melhor para os seus filhos. E se, porventura, algum pai ou mãe, Senhor, que por uma questão até de não ter condições de saúde, quer seja mental, quer seja física, que, na sua impotência, sonha, pedindo a Deus que o Senhor coloque alguém no caminho dos seus filhos, um professor, alguém para ajudá-los. Ó Deus, ponha no caminho desses filhos alguém para compensar as dificuldades que um pai ou uma mãe possa ter. Abençoa os professores da escola adventista. Eu, um dia desse, Senhor, vi uma professora chorando de saudade do seu aluno. Que coisa linda, aquilo me tocou o coração. Coloca amor no coração dos nossos professores. Muito obrigado pelo carinho, pela determinação, pela boa vontade que eles têm. Eu conheço, Senhor, a escola adventista, o Senhor muito mais do que eu conhece. Eu sei do amor que esses professores têm, por isso abençoa. Abençoa o professor Anderson, sua esposa, a irmã Tamires. Abençoa, Senhor, a sua filhinha. Queira ser com ela, Deus. Queira ser com ela. Ela representa todos os meninos dessa escola. Ó Deus, dá-nos a tua paz. Ajuda para que Isabela cresça na graça e no conhecimento de Jesus e com ela todas as criancinhas alimentadas por essa rede de ensino. Abençoa os adolescentes, os jovens, enfim, todos os teus filhos. E dai agora, Senhor, uma bênção a esse pai e a essa mãe que tem lutado, se esforçado tanto, se sacrificado para manter um filhinho na escola adventista. Concede da bênção de ver o filho amanhã, Senhor, bem organizado, bem formado, sendo útil à sociedade, à sua família e retribuindo um pouco do amor, do sacrifício que esses pais têm feito. Dá-nos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Eveline. Tchau, tchau, minha gente. Que Deus abençoe a todos. A escola está à disposição de vocês. Só uma última informação, nós estamos com atendimento psicológico, a nossa psicóloga está atendendo tanto de maneira online, como aqueles casos mais urgentes, que mais necessitam, presencial também. Então, se você estiver precisando, se seu filho estiver precisando, procure o colégio, a secretaria da escola está aberta todos os dias, das 8 ao meio-dia. Então, a gente está aí para apoiar todos os pais. Um grande abraço do Colégio Adventista de Caruaru. Tchau, tchau.